A joalheria autoral brasileira nasceu numa história de amor, de paixão. Caio Mourão, ele era artista plástico, ele era auxiliar assistente do Aldo Bonadei, do de Cavalcante, que ele era pintor, se intitulava pintor. E essa história do Ateliê Mourão se confunde muito com o início da joalheria autoral brasileira. Por quê? Porque na época, lá na década de 50, 56, não existia uma joalheria autoral. O que se existia de joalheria aqui no Brasil era muita cópia de coisa que vem de fora, todo mundo usava a mesma coisa, ou era um solitário, ou era um brinquinho com brilhante, era uma coisa muito parecida, todo mundo usava a mesma coisa. E o Caio Mourão, nosso pai, né, e nosso fundador, ele estava no âmbito das belas artes em São Paulo, meu pai era de São Paulo. E aí, o que aconteceu? Ele foi numa exposição de joia etrusca, ele ficou super entusiasmado, ele achou aquilo incrível, né? Uma joia forte, totalmente diferente do que se usava, que se conhecia como joalheria, né? Naquela época. E o Caio ficou com aquilo na cabeça, começou a namorar uma moça que morava aqui no Rio e ficou muito apaixonado por essa namorada e quis fazer um presente para ela e resolveu fazer uma pulseira para ela. Mas tinham dois problemas. Não existia nenhuma escola de joalheria, né? A joalheria no ofício passava de pai para filho, né? E ele não tinha a menor ideia como se fazia uma joia. E ele foi por tentativa e erro, deu uma pesquisada aqui e ali, não tinha internet, não tinha tutorial, não tinha YouTube. E ele, por fim, conseguiu fazer uma pulseira de cobre. Imagina usar um material que, né, era menos nobre naquela época. E fez uma pulseira para essa namorada. O namoro se prolongou. Caio veio para o Rio e ele ficou com essa mulher durante um bom tempo. Essa mulher é a Liliane. Nada mais, nada menos, era minha mãe. Nasceu Paulo. Maravilhoso programa sobre a Jaque com a gente lá de amor. Foi. Incrível. Incrível. E aí você também já nasceu com isso, né? A gente via desde pequenininho lá na casa, quando a Lívia era bebezinha, na casa de pedra, ele já fazia lá. Depois ele veio pra cá. Quando a gente era criança, papai trabalhava na garagem da casa lá de pedra e a gente queria perturbar, né? E aí, criança não era uma, era um monte. Aí ele botou um pedaço de madeira. Vocês querem aprender a fazer já? Ele botou um monte de retalhinho, deu um maçarico, vocês... Aí todo mundo... Eu entrei no ateliê com 19, 20 anos, voltando de Nova York. E aí, quando eu cheguei aqui, ele tava com uma turma. Eu falei, oba, agora eu posso ser aluna. E aí as coisas vêm acontecendo. A cera, que a gente tem que recozer e lubrificar o fio, ele pegou a calota do carro dele, derreteu na cera. A gente tem, para fazer repuxo, uma frigideira, que ele derreteu o piso na frigideira e assim vai. São histórias que a gente foi construindo aqui, porque antigamente não existia ateliê nenhum, né? E ele foi um dos primeiros nessa história, veio de São Paulo, junto lá da Escola Nova e montou uma escola aqui, o ateliê dele. Ele, quando ficou encantado com a joalheria, entendeu que aquilo ia ser a maneira que ele ia se expressar artisticamente, usar a joia como veículo da sua expressão artística, e começou a fazer joia empiricamente, né? Ele visitava algumas oficinas, era tentativa e erro, e assim o Caio foi se formatando um joalheiro. Com isso, muitos outros artistas da época que também queriam aprender joalheria começaram a procurar o Caio para entender, não só aprender com ele, mas trocar. O crescimento aqui do ateliê foi baseado em muitas trocas, não só uma coisa de cima para baixo, mas trocas horizontais, né, de saberes. Olha, esse aqui é o galo. Eu não sei se vocês lembram, já eram nascidos, mas a gente tinha um festival nacional da canção, que era o Galo de Ouro. E quem fazia o troféu era o Caio Mourão. E ele desenvolveu com função orgânica. Ele realmente era a cabeça de um galo. E ele fez toda a técnica, né, de desenvolver esse troféu todos os anos. Era da TV Globo, era o Galo de Ouro. Ele teve uma fase que era espacial, naquela época, década de 60, 70. Isso já é uma fase que o Caio volta para a natureza,
quando ele começa a ir muito para Iguaba. E o que ele faz? Ele faz como se fosse uma assemblagem, né? Ele brinca de Deus, que ele falava que ele monta coisas. Então era uma fava que ele colheu, né? Um pedaço de trigo e um pedaço daquela flor, né? Que chama crista de galo também. E ele faz uma montagem, tipo, ele reconstrói, né? Entre aspas, a natureza, né? Idealizada por ele. E também tudo na função orgânica. É bem emblemático esse trabalho dele. Seguinte, eu faço joias há bastante tempo. Eu acho que posso dizer que fui o primeiro a começar com esse sentido de joia desenhada, que é a diferença de uma joia desenhada de uma joia, digamos assim, de boutique ou de loja, é que a joia desenhada pelo artista não segue modismo nenhum. Em geral, são quase todas peças únicas, apesar de algumas pessoas, ou eu mesmo, fazendo de vez em quando um tipo de múltiplos. Mas o artista cria a partir do que ele está sentindo. Uma peça, uma joia de arte é igual a um quadro ou uma escultura, quer dizer, ela existe por si só. Ela não é uma coisa assim encomendada, ela não procura preencher um espaço comercial. Ela tem um valor intrínseco, mais como peça de arte, realizada pelo gosto do artista e para ser colocada e procurando alguém que tem o mesmo gosto e a mesma afinidade amorosa pela peça do que ele tem na concepção. Como ser filha ou trabalhar com uma técnica ou um design muito forte e eu aprendendo, eu descobri que eu tinha que ter alguma diferença. Eu sou a Paula Mourão, joalheira, e vim aqui para falar um pouquinho da minha história. Quem eu sou, como eu construí o meu estilo e por que eu construí meu estilo. Foi um grande desafio para mim ter um grande cara do meu lado e ao mesmo tempo com peças muito fortes e eu tinha que ser diferente. Então eu consegui buscar o meu estilo, que até hoje eu mantenho, com os fios, onde eu posso brincar com eles de qualquer forma e tudo se constrói, tudo fica lindo. E não importa ou você tá feliz ou triste, que sempre a peça fica incrível. Para mim foi assim, a maior descoberta. E foi quando eu fiz a minha primeira exposição, que eu fiz 48 ou 50 peças e acabei pegando a vitrine da exposição. Eu criei um monte de peças, inclusive essa que está comigo e outras. Então, você vê que tem muita quantidade de fios. Então, eu tenho orgulho de trabalhar com fio até hoje. E isso já é marcante, é a minha linguagem. Todo mundo que pode perguntar se é a Paula Mourão, porque eu brinco com eles, mas eu tenho a minha força ali e crio peças incríveis. Como dizia nosso fundador, Caio Mourão, né? Você faz a joia, mas ainda tem um percurso. Melhor você fazer e ver sua joia feita é ver alguém gostar dela, gostar tanto que compra e usa no corpo. E aí você fecha esse ciclo do porquê você fazer essa joia, porque a gente pensa em fazer a joia, né, para dizer alguma coisa, para representar uma ideia, uma emoção. E você vê essa ideia passeando e partindo para o mundo no corpo de outra pessoa é muito gratificante. Sou Lívia Mourão, eu sou irmã da Paula Mourão, filha do Caio Mourão, sou sócia da Paula aqui no Ateliê Mourão e tem uns 20 anos mais ou menos que quando eu voltei de São Paulo comecei a trabalhar aqui com a Paula e fui desenvolvendo várias coisas aqui. O que eu faço hoje aqui no Ateliê Mourão, né? Eu desenvolvo projetos, desenvolvo eventos, eu faço a parte de marketing, eu desenvolvi a loja do Ateliê Mourão e eu faço um projeto aqui que é que eu mais adoro fazer, que a gente tem um super orgulho de fazer. Esse ano já vai para a 14ª edição, que é um evento de apresentação dos alunos. O que é isso? Na verdade, a gente seleciona alguns alunos e eles precisam se preparar para um evento de vendas das joias deles, de exposição com vendas, né? Então, vai desde o princípio, que é pensar o que vai ser apresentado, pensar o trabalho dele numa coisa coesa, né? De representação da identidade dele, do que ele quer falar.
e a partir disso ele vai fazer as peças, mas não vai só fazer as peças, ele vai aprender a precificar, ele vai aprender a como comunicar isso na hora de estar lá no evento, a conversar, fazer um mini currículo, enfim, tudo que engloba o ser um joalheiro, né? Então, assim, é muito legal, é muito gratificante. A gente ama fazer esse projeto, os alunos adoram, porque, assim, é a finalização. Muito legal, porque você vê o aluno se apaixonando pelo processo também. É uma mágica, né? Você vê o produto pronto ali, a joia, linda, maravilhosa. Acho que a joia me faz expressar o que eu tenho de mais profundo aqui, talvez dor, amor, alegria. Por ser poeta e amante das palavras, a joia também foi uma forma de marcar o meu pedacinho no mundo, né? A minha mestra, Paula Mourão, sempre fala que eu trago muitas ideias doidas pra cá. E que a gente sempre consegue fazer, mesmo que pareça impossível, a gente consiga. E aquilo vem pra beleza, pro belo, pro brilho, pro criar. E isso pra mim é terapêutico, assim. Acho que libera muita serotonina, muita endorfina, né? Eu gosto de ensinar de um jeito que o aluno venha me dizendo mais ou menos como ele é. Aí eu tenho que entender isso e tentar ensinar ele a levar a mesma essência que ele me trouxe para a essência das peças dele. E isso me dá um orgulho, porque vira uma brincadeira de criança, entendeu? O aluno sai feliz, eu dou uns toques aqui, outro ali, e a coisa fica um pouco família, né? Porque o ateliê é isso, família. A gente tem que trazer e fazer uma brincadeira de criança aqui para todo mundo aprender com amor, com carinho e com vontade de sair daqui sendo um grande joalheiro.